Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um capítulo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 13 da obra, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Continuamos a estudar o item Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Dessa vez, a segunda instrução deste item, que corresponde ao subitem 10, portanto, do capítulo 13. Esse subitem 10 é composto por 4 parágrafos, que trazem a instrução de um espírito protetor de 1860, né? Instrução, portanto, de um espírito protetor de 1860. Em resumo, nós vamos dizer que o item explora os recursos de caridade que estão no espírito, portanto, ao alcance de todas as pessoas, e nos ensina a despertar para esses recursos que estão em nós, citando alguns benefícios do uso desses recursos para aqueles que o recebem, ao mesmo tempo em que o item nos leva a refletir sobre a autocaridade. Lá no finalzinho do item a gente vai poder refletir um pouquinho sobre isso. Bom, aquele aspecto de continuidade agora. Nós estudamos anteriormente a introdução ao aspecto espiritual e moral da caridade, justamente na instrução anterior desse capítulo, né? Agora, nós vamos aprofundar um pouco esse estudo, porque nós vamos começar a entender, a conhecer os recursos que estão ligados ao aspecto espiritual da caridade, para que a gente possa conhecê-los e para que a gente possa usá-los. Então, essa é a ideia de continuidade. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho esse conhecimento do aspecto moral da caridade, identificando, né, esses recursos que estão em nós, para a gente poder praticar melhor essa caridade, principalmente no seu aspecto moral. Então vamos à primeira frase, né, o primeiro parágrafo que abre o texto da segunda instrução, caridade material e caridade moral. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Então aqui a gente tem uma questão de abertura, né, para o ensinamento que virá logo adiante. E essa questão de abertura coloca 2 elementos interessantes para a gente fazer a prática da caridade, né? Recursos. Como vou fazer a caridade se não tenho recursos necessários, né? Como hei de fazer a caridade se frequentemente, a miúde, né, nem mesmo do necessário eu disponho? Aqui os recursos necessários. 2 coisas diferentes, né? Recursos e necessidade. Como que a gente faz a caridade se faltam essas 2 coisas? E aí, dentro desse texto, né, desse item do Evangelho que estuda caridade material e caridade moral, a gente vai encontrar uma resposta interessante. Esse parágrafo aqui dirige a nossa atenção principalmente para os recursos e para essa questão do necessário. Vamos ver que tipo de resposta que vem na sequência. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Esse 1000 maneiras aqui é uma figura de linguagem nos dizendo, né, que existem muitas formas de se fazer a caridade. Então, se a gente reclama, né, falta de recurso, ele responde: podeis fazê-la, fazer a caridade, por pensamentos, por palavras e por ações. 3 modos de fazer a caridade que não exigem da gente a caridade material. Fazemos, agora como fazer, né? Fazemos a caridade por pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Esse é um tipo de caridade moral, quando a gente ora por esse tipo de pessoa, né? Pelos pobres abandonados. A gente pode orar por muita gente, por várias situações, né? Por muita gente em várias situações. Esse é um exemplo. Uma prece feita de coração os alivia. Aqui o efeito, né? Então a gente ora por essas pessoas e elas se sentem aliviadas. Isso é caridade.
fazemos a caridade por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Então, o que a gente diz a essas pessoas? Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Então aqui esse parágrafo começa a responder aquela questão anterior, né? Que era colocada, muita gente diz, eu quero fazer a caridade, mas não tenho recurso. Então, ela aponta 3 meios de fazer a caridade que não depende de nada material. Pensamento, palavra e ação. Por pensamento, por palavras e por ações. Bom, ao pensamento é atribuída a prece, ela alivia, como nós vimos, quem está no plano espiritual, por exemplo, em dificuldades, até mesmo a gente pode dizer, né, até quem ainda está encarnado, a gente pode aliviar dirigindo a essa pessoa uma prece. Existem palavras que a gente pode dizer, palavras que levam, através de bons conselhos, as pessoas a terem boas condutas, que levam um descrente a confiar, palavras que levam a pessoa a ter fé, palavras que levam as pessoas a observar um exemplo, né? Olha, eu sofria também, eu também me sentia desesperançado, desgraçado, mas o Espiritismo me deu uma nova perspectiva e agora eu sou mais feliz, agora eu sou feliz. Então existem muitas pessoas, né, que necessitam desses bons conselhos e que estão desesperadas porque passam por privações, por aflições e assim azedaram seu ânimo. E foram levadas assim a blasfemar, né? A dizer que não acreditam em Deus e etc. Então esse parágrafo, voltando aqui só um segundinho, só para a gente concluir o parágrafo, né? O parágrafo até aqui, porque ele está dividido em 2 partes, né? A gente vai ter uma segunda parte desse segundo parágrafo. O parágrafo até aqui ensina que nós temos recursos em nossas faculdades para fazer a caridade. A gente tem... e quais são as nossas faculdades? Né? Pensar, falar e agir. Para fazer a caridade a gente tem recursos em nós mesmos. Então já começa uma boa parte da resposta àquela questão, né? A explicação nesse sentido. Agora sim, segunda parte desse segundo parágrafo. Ele continua na mesma linha de raciocínio, né? Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Situação muito presente no nosso dia a dia, né? Pessoas que dizem, vivi assim até agora, eu vou me reformar agora para quê? Já estou no fim, não tem mais tempo para nada, né? Então o que a gente diz a essas pessoas? A gente diz a elas, Deus usa de justiça igual para com todos nós, lembrai-vos dos obreiros da última hora. Então esse é um tipo de conselho que a gente pode dar para essas pessoas. As palavras dessas pessoas que estão velhas e desanimadas, que elas têm um ânimo na justiça de Deus que é igual para todos, todos envelhecem. E, no entanto, mesmo na velhice, lembrar, né, da questão dos trabalhadores da última hora na parábola de Jesus. Vale muito a pena o estudo para a gente lembrar o que está naquela parábola, né? Pode ficar para a gente como uma tarefinha de casa. Dá uma olhada na parábola dos obreiros da última hora, né? Então nunca é tarde demais para começar a trabalhar, para começar a mudar. Do ponto de vista terreno, a vida pode estar acabando, mas a gente é espírito e vai continuar ainda vivo por muito tempo, né? Aliás, pela imortalidade toda da alma. As crianças já viciadas, outra coisa muito presente nos nossos dias, né? Pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, o que a gente diz? Quadro bastante comum também, as crianças já viciadas. Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Então, olha só, né? A caridade moral é trazer a consciência dessas crianças de que Deus as observa. Mas isso é dito de forma branda, de forma doce, né? De forma carinhosa, e não de outro jeito. Você tem que sentir carinho de Deus, e não repressão, né? Então, isso que a gente diz a essas crianças. Qual é a consequência disso? Se aqui para os velhos a gente dá esperança, né, na justiça,
na continuidade da vida, essas crianças acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos fareis deles homens. Também isso é caridade. Então essas crianças que estão em tentação, a gente oferece a elas lei, educação, consciência de Deus, e a gente contribui assim para elas, que são seres em construção, assim como todos nós, né? Então a gente contribui com elas com educação, com orientação para o caminho que elas têm para seguir. Isso aqui também é caridade, diz o texto. Então esse parágrafo, encerrando agora a ideia do parágrafo, mostra mesmo os recursos presentes em nós e mostra os resultados altamente benéficos para o próximo do uso desses recursos que nós temos para a prática dessa caridade, que é a caridade moral. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos: quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Aqui uma metáfora, né, uma figura de linguagem, mostrando para a gente que, chamando a nossa atenção, explicando que se nós estamos no alto de uma montanha, nós podemos vê-la em seu todo, podemos ver a montanha com todos os seus grãos de areia, e da mesma forma Deus nos vê, do alto da criação Ele nos vê a todos. Bem, esses grãos de areia, né, que estão por aí, nós, né? Deus, Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Aqui é uma passagem muito bonita, porque Deus nos vê talvez como esses pequenos grãos de areia e Ele respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E nós nos deixamos também levar pelo vento que nos dispersa pela vida. O vento são as circunstâncias da nossa vida. Aqui na Terra, muitas vezes, a vida que traz aflições, dificuldades, provas e assim por diante. E a gente às vezes se deixa levar por isso e nos dispersamos do cumprimento da lei divina. Né? Essa figura de linguagem é muito bonita aqui no Evangelho. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então, o que a gente tem de diferente, né? Nesse contexto da figura de linguagem que é usada? Deus observa todos nós e nos deixa agir como queremos, assim como nós observamos os grãos de areia e eles são levados pelo vento. No entanto, Deus nos deu livre-arbítrio e nos deu consciência. Sentinela vigilante. O que a gente faz? Escutai-a. Escuta a consciência, né? Que somente bons conselhos vos dará. Então a consciência só nos dá bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, nós conseguimos enfraquecê-la, né? Deixá-la de lado, opondo-lhe o espírito do mal. Quando a gente entorpece a nossa consciência, é quando nós ouvimos muito mais as nossas imperfeições, vaidades, vícios, os interesses imediatistas aqui da terra, pelo prazer, às vezes, pelo orgulho. Então a gente entorpece assim a nossa consciência. Ela está dizendo, não faça isso, a gente acaba fazendo. Né? Quando a gente age assim, então, a consciência se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada, né, essa que foi a consciência, né, que foi escorraçada, colocada de lado, expulsa, né, se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos acharei consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então vamos retomar um pouquinho esse parágrafo, né? Deus nos dá uma importante ferramenta de orientação do uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, a consciência. Às vezes a gente a coloca de lado, ela quer nos colocar no caminho certo, mas a gente a coloca de lado. A misericórdia divina não nos deixa à mercê, não nos deixa à revelia, não nos deixa assim como náufragos na vida. Nos dá uma bússola, que é a consciência. E às vezes a gente não quer segui-la. Então aí a gente cala a nossa consciência, né, seguindo por caminhos diversos, né, caminhos que não nos levam para o bom caminho.
o caminho dos bons conselhos da consciência, né? Os caminhos que a caridade de Deus para conosco nos aponta, a misericórdia de Deus nos aponta. Então aí a gente, depois de praticados esses atos, a gente vai chegar ao momento do remorso, e aí a consciência volta a falar, e a gente volta a ouvi-la. E aí a gente precisa ouvir a consciência e perguntar para ela onde foi que a gente errou, porque ela nos aponta. O que é que a gente deve fazer, porque ela também nos aponta. E como que ela faz isso? Com carinho. Aí a gente se acha consolado com o conselho que dela a gente recebe. Então encontramos na consciência orientação e consolo. Isso tudo é caridade nossa para com nós mesmos, porque a consciência é nossa. É uma ferramenta importante que Deus nos deu, pela sua misericórdia. Mas ela é nossa, e quando nós a ouvimos, nós estamos sendo caridosos para com a gente mesmo. Então, o princípio de caridade que vale para com o próximo, vale também para comigo mesmo. Essa é uma passagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina, né, que se a gente quer ter recursos de amor, recursos de paz, de boas palavras, etc., a gente deve também angariar esses recursos em nós. Para poder dizer uma boa palavra para o outro, preciso que eu tenha a experiência, o conhecimento, algo em mim eu preciso ter, né? Tanto quanto na caridade moral, na caridade material, perdão, a caridade moral também tem os seus próprios recursos para serem usados. E a gente, né, que às vezes reclama tanto de, ou aqui no planeta, como estava sendo dito agora há pouco aqui, né, nesse item, né, essa questão dos recursos que nós temos, né, que são ou não necessários, os recursos e a necessidade dos recursos, né, os recursos e aquilo que é mais do que o necessário. Tudo isso que a gente tem e que está sendo colocado aqui agora pelo Evangelho numa mensagem belíssima. O Evangelho está nos dizendo, olha, os recursos para a caridade moral já estão em nós. A gente pode fazer essa caridade o tempo todo. Não há falta de recursos para nós, mesmo no planeta de provas e expiações. Nós já temos. Né? E já temos também tudo aquilo que é necessário para a gente fazer a autocaridade e a caridade ao próximo. Um belíssimo pensamento. Né? Último parágrafo do texto. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. A cada grupo de soldados ele entrega uma bandeira. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo. Ele nos entrega então a nossa bandeira. Né? Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura, felicidade, né? E consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Então esse parágrafo apresenta para nós a lei, né? O princípio, o lema sob o qual nós devemos viver e que vai nos orientar na prática da caridade, principalmente essa caridade moral, que encontra os recursos em nós mesmos para serem doados aos outros. Vamos concluir o estudo de hoje dizendo que nós sempre encontraremos, então, recursos para a prática da caridade se procurarmos no lugar certo, em nós, no nosso interior, nas nossas disposições espirituais, nos nossos recursos espirituais, até melhor dizendo. Temos em nós tudo o que é necessário para praticar a caridade para com nós mesmos e para com os outros. Deixamos, como sempre, o nosso abraço fraterno, os votos de que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós e o convite para o nosso próximo estudo. Continue conosco até o nosso próximo encontro. Até lá.